A gente abre o noticiário falando da tensão entre Estados Unidos e o Irã. Paulinha, por que o país persa pediu explicações para o Brasil agora? Pois é, o governo do Irã convocou a encarregada de negócios da Embaixada do Brasil no país, a Maria Cristina Lopes, para falar exatamente sobre a nota oficial divulgada pelo Itamaraty sobre o ataque que matou o general Qasem Soleimani. E, bom, o que a gente sabe do posicionamento do Brasil? Bolsonaro escolheu o programa do Datena para falar sobre isso a primeira vez. Ali ele já disse, a nossa posição é de que a de se aliar a qualquer país do mundo no combate ao terrorismo. Nós sabemos o que, em grande parte, o Irã representa para os seus vizinhos e para o mundo, entre outras declarações que ele fez ali esclarecendo para o Datena. E depois a gente teve, realmente, na noite da sexta, essa nota oficial do Itamaraty, que detalhava aí essa posição do Brasil na luta contra o flagelo do terrorismo e reitera que essa luta requer a cooperação de toda a comunidade internacional, sem que se busque qualquer justificativa ou relativização para o terrorismo. Então, é sobre isso que a gente vai ter que prestar esclarecimentos através aí da figura da Maria Cristina Lopes. O Bolsonaro falou ali à frente do Alvorada, ele reafirmou aí essa posição. A gente pode conferir o vídeo agora com a palavra o presidente Jair Bolsonaro. Nós não aceitamos o terrorismo, não interessa o lugar do mundo que ele venha acontecer. Não somos como era o PT, os terroristas do PT que invadiram aqui a esplanada por 14 anos. A nossa política é contrária a essa. Aí também a gente teve uma outra informação de que tropas americanas seriam retiradas do Iraque, vazou-se ali um documento para algumas agências de notícia que provariam que isso aconteceria, mas depois a gente teve o secretário de Defesa americano, o Mark Spencer, negando isso, quer dizer que não serão retiradas. Parece que era um rascunho de alguma coisa, que enfim, nunca deveria ter vindo a público, que não era nada de oficial, que isso não aconteceria de fato. E aí a gente teve também o secretário de Defesa ali dos Estados Unidos descartando o ataque dos Estados Unidos contra patrimônio cultural do Irã. Vocês se lembram que o Trump falou que tinha ali já alguns alvos que no caso de... 52. Exatamente, né? Que no caso de retaliação, esses locais, enfim, que a gente não sabe exatamente quais são, seriam bombardeados e tal. Mas aí agora o secretário de Defesa esclareceu, o Mark Spencer, que ele não atacaria patrimônios culturais do Irã, porque isso seria considerado crime de guerra, né? Então, ela falou, essas são as leis do conflito armado. Então, fica aí, né? Enfim, as provocações, as declarações de vingança. A gente teve o enterro do Soleimani com imagens... Muita confusão, muita gente. Mortos, pessoas né? mortas. Mais de 30 mortos, salvo engano. Acho que mais de 35 né? já, não é? 35 mortos ali numa confusão no enterro do general Ô, Castro. Silvio, você que frequenta muito as redes sociais, Um pouquinho. me diga uma coisa, ontem teve uma polêmica, eu vi pelo menos várias postagens nesse sentido, questionando o número de pessoas e a multidão que estava lá na praça, né? Eu acho que o Adrilles acompanhou isso também. Perfeito. Muita gente, né? Agora... Se elas estavam ali. Resta saber se espontaneamente ou de maneira arbitrariamente conduzida pelo próprio Estado. Porque eu vi também alguns... Foram fechadas algumas saídas. A minha opinião, eu tenho certeza que foram conduzidas. Né? São, tenho certeza não, é a minha opinião, né? Certeza, é muito esquisito hoje em dia o que tem de jornalista especialista em Oriente Médio, não é mesmo, Adrilles? Vou passar já o Adrilles é um... Eu me tornei nas últimas 70... Eu sou um palpiteiro metido sofisticado. Mas eu nem estava me referindo a você não, Adrilles. Mas eu eventualmente eu vi. Quando acontecem casos assim, por exemplo, no caso no Oriente Médio, numa questão delicada que requer anos e anos de estudo e por aí vai, aparece especialista para todo lado na imprensa. Em conflitos armados, em regiões, em tudo, absolutamente tudo. Mas eu vi vídeos, teve um que me chamou muita atenção, de uma série de crianças treinadas, adestradas, obrigadas a chorarem com fuzis ao lado, assim, por um Estado opressor que se coloca, inclusive, dentro de escola. Então, parece que eles obrigaram funcionários públicos. Eventualmente, tem os fanáticos adestrados exatamente pela ideologia desde o princípio que vão e que choram espontaneamente, mas desde que a espontaneidade não fira exatamente algum tipo de conflito em relação ao Estado, os outros também
querem chorar e os outros são obrigados também a irem. Você tem montagens também, você tem focos de atenção de fotos isoladas, de multidões isoladas que parecem grandes multidões. Agora, eu queria comentar, já que a gente não é realmente especialista em Oriente Médio, na presença brasileira nessa conflagração toda, porque eu acho que é certa, eu acho que todo mundo diz, né, que a hipocrisia é o mérito que o vício empresta à virtude. Se você disser tudo que você pensa sobre todo mundo, eventualmente você vai ter problemas de comunicação. Isso serve para países também. Se todo mundo disser tudo que pensa dos outros países, você vai ter problemas. No Brasil, a gente é um importador de milho, soja, exportador, na verdade, de carne bovina para o Irã. A gente pode ter algumas sanções econômicas no sentido e pode até virar alvo de terrorismo. Essa hipótese é mais remota, mas sempre cabe uma certa cautela com um país que todo mundo sabe, uma organização terrorista, como é o caso do Irã. Mas eu acho correta a posição brasileira. E ele deu uma carta meio subjetiva. A gente é contra qualquer país que se alinhe ao terrorismo e é a favor de qualquer tipo de posição que possa mitigar esses conflitos internacionais. Ou seja, ele não cita especificamente o Irã em momento algum, embora todo mundo saiba que o Irã é um país, é uma instituição grandiosamente terrorista que apoia, que tem ramificações com o Hamas, que tem ramificações com o Hezbollah, e que os Estados Unidos são a salvaguarda e a polícia que a gente precisa no mundo. O Qassim Soleimani foi responsável por estabelecer esses vínculos todos com essas organizações terroristas que você está citando, especialmente com o Hezbollah, não só em preparação, em estratégia, em armamento. O próprio general era responsável por esse laço, vamos dizer assim. E dentro do governo, ao que, enfim, informam os repórteres, os jornalistas, havia uma divisão entre como seria esse posicionamento, se mais firme, mais ao lado desse combate dos Estados Unidos, ou mais neutro, né? Que seria uma defesa do general Heleno, do ministro do GSI também, dizendo que ali você poderia entrar mais neutro em relação a esse assunto. Essa também seria uma postura do Ministério da Agricultura, exatamente por essa questão desse relacionamento comercial, mas parece que o Bolsonaro não deu tanto ouvido para essa neutralidade e foi mais numa linha do combate, que talvez seja o que ele acredita mais. A carta é muito boa no sentido de estabelecer qualquer tipo de apoio ao combate ao terrorismo e a qualquer tipo de apoio à tentativa de mitigar qualquer tipo de conflito internacional desnecessário. Veja bem, a necessidade de se combater o terrorismo é exatamente o condimento daquilo que se chama uma pacificação mundial. Quando você fica temerário demais ao terrorismo, quando a hipocrisia demais, você não dá nome total aos bois, o que acontece? É igual um vizinho que pratica bullying com você. Você vai ser complacente com ele, ele vai continuar praticando bullying. O Irã, não é que ele começou a fazer ações terroristas agora, ele sempre fez, só que existia um véu de fumaça, de hipocrisia necessária para não exatamente dar vazão a um conflito mais evidente, que fazia com que essas ações ficassem encobertas. O que os Estados Unidos fez foi, dadas informações secretas do Pentágono, que a gente não sabe quais são, que dariam conta de que a eminência parda lá, esqueci o nome dele, o Soleimani, teria planos terroristas, e que ele já matou americanos, que ele já, enfim, como o Silvio bem disse, já se aliou ao Hezbollah, ao Hamas, às instituições terroristas específicas, de praticar atos terroristas. Ou seja, a gente nunca vai saber disso, se foi realmente um contra-ataque americano. Agora, na questão do Brasil, o Bolsonaro fez uma das frases mais brilhantes que ele fez, talvez a mais: eu não tenho poder bélico para opinar. Eventualmente, o Brasil não vai se configurar em nada. Ele não vai entrar como apoio militar, porque os Estados Unidos não precisam. Ele não vai entrar como... Só pode entrar como apoio formal. Eu acho que é um apoio formal no ataque ao terrorismo. Ele tem toda a legitimidade de dizer... e a hipocrisia, quando é demais, ela afoga o próprio hipócrita. A gente não vai fazer igual o Lula fez com o Ahmadinejad, que era um tirano, que todo mundo sabe, que massacrava seu povo, e que o Lula, por questões simples
de questões comerciais, se aliou a um homem que também apoiava um terrorista. A gente tem que ter essa salvaguarda de uma equidistância entre um país que talvez seja um parceiro comercial, mas essa equidistância também entre um país que pratica e endossa atos terroristas. Ô Adriles, só um minutinho, Silvio. Tem um texto hoje do Augusto Nunes no portal R7, do nosso colega Augusto aqui dos Pingos nos Is. Ele começa o texto dizendo o seguinte: era assim antes de Donald Trump, assim será depois dele. Desde que veja nos Estados Unidos o grande Satã a destruir, o mais repulsivo dos regimes políticos fica com cara de paraíso aos olhos vesgos da esquerda brasileira. Você concorda com Augusto? Concordo e endosso plenamente, entendeu? Essa coisa, o problema do Irã é que ele sempre ganha essa guerra assimétrica de discurso. O Irã e todos os países autocráticos que perseguem mulheres, que perseguem homossexuais, que perseguem minorias, que são salvaguardados e como é que eu posso dizer, adotados por um tipo de esquerda progressista que vê esses países como simples heróis que lutam contra a opressão americana. Os Estados Unidos sempre foram um berço da liberdade, liberdade individual, liberdade econômica, liberdade de expressão, um berço da democracia. Eventualmente, se eles têm um caráter meio colonizador, muito melhor ser colonizado por um país que preza a liberdade e o respeito aos direitos humanos do que ter a salvaguarda de um país como a China, ou como a Rússia, ou como o Irã, que tem tradições autoritárias, ditatoriais. Eventualmente, talvez a esquerda tenha essa simpatia, né? Já que todos os governos socialistas, declaradamente socialistas, foram ditaduras sanguinárias e opressoras. Ou seja, a esquerda, é bom lembrar, né? Ontem a gente falava do Veríssimo, que tinha simpatia pela liberdade da esquerda. A esquerda nunca prezou pela democracia, nem pela liberdade. Sempre achou que a democracia é um instrumento burguês do capitalismo. Talvez seja isso que ela tenha uma certa simpatia pelo Irã nesse caso. E o que chama um pouco a atenção, Adriles, é a visão até esquizofrênica de muita gente hoje em dia. Olha, o Irã massacra mulheres, persegue homossexuais, não tem nenhum apreço aos direitos humanos, mas veja bem, lá é cultural, né? Lá é da cultura deles, vão passar um pano, né? Relativismo cultural, multiculturalismo é assim, uma coisa é você ter respeito a uma cultura, outra coisa é você ser complacente a uma cultura que quer te assassinar e esmagar, como é o caso do Irã em relação aos Estados Unidos, que é visto lá, o Ayatollah Khomeini nos anos 80 chamava de o grande Satã. O grande Satã são eles, a meu ver. Mas para a maioria dos esquerdistas, especialmente aqui no Brasil, é cultural, tá tudo bem. Não é relativizar, é inverter.